Versículo 12 diz: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Pergunta Jesus. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. E Jesus conclui: mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Esses meninos lamentadores estavam numa praça pública e não estavam no templo. Então eles não estavam no lugar de reunião religiosa, mas eles estavam no campo aberto, onde se encontram pecadores, religiosos, aqueles corruptos, aqueles que fazem todas as coisas que não se convém na lista da religião, do que se pode e do que se não pode fazer. Então Jesus começa a dizer que desde agora os profetas, eles profetizaram, e agora apareceu João, e este é o Elias que havia de vir. E Jesus diz, com todas as letras: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu tenho para dizer. Então ele conta essa história dos meninos lamentadores e dos seus companheiros insensíveis, que não se moviam nem nos sentidos, nem na consciência, pelo que ocorria em volta deles. Então hoje nós vamos falar, segundo as Escrituras, coisas que ocorrem e que nós ouvimos ao nosso lado. No Evangelho segundo São Lucas, antes de relatar esse mesmo comentário de Jesus, que nós lemos agora em Mateus, e ele escreve no capítulo 7, e a versículo 29, Jesus diz: e todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por eles. Então agora nós vemos que Jesus aponta diretamente nos violentos e os apoderadores, como nós lemos em Mateus versículo 12, da violência que se faz, o que eles faziam no reino dos céus, e também por força eles apoderaram do que não lhes pertenciam. Então Jesus quis mostrar, tem uma classe de pessoas que se apoderam e se apoderaram com força, com violência, disseram ser deles as portas de entrada no reino dos céus, e Jesus disse que não era do jeito que eles achavam. E também ele disse para aqueles que ouviram como é que entra no reino dos céus. Então, desde quando João chegou, houve uma cisão, houve uma violência, houve uma divisão, podemos dizer, aberta entre os homens. De um lado, o povo e os publicanos. Entre o povo e os publicanos, Jesus constitui um só. O povo era menosprezado,
o que eles ouviam eram obrigados a aceitar por imposição e apoderamento. Do outro lado, alguns que por si só, os publicanos, já sabiam que diante de Deus e diante do povo e diante dos religiosos eles não tinham chance alguma. Então Jesus juntou o povo e os publicanos e Jesus disse que eles aceitaram o batismo do arrependimento e foram justificados diante de Deus. Por outro lado, aqueles homens, nas suas vestimentas, nos seus caprichos, da sua religiosidade, nos seus cuidados, os chamados fariseus e doutores da lei, e Jesus disse que eles rejeitaram os conselhos de Deus. Olha, os conselhos de Deus, quem falou sobre os conselhos de Deus? João e Jesus. Então eles rejeitaram o que era de mais nobre para eles. Não arrependidos, João não os batizou. Desta forma, Jesus disse: a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem eles são semelhantes? Olha, quando se fala desta geração, eram os homens da idade de João e de Jesus. Quando se fala dos meninos, diz que eram seus companheiros. Companheiros de meninos são outros meninos, certo? Então esses meninos lamentavam nas praças públicas aos seus companheiros e faziam severos lamentos. Então Jesus usa uma parábola, uma analogia, e diz que tocava música e ninguém dançava. E cantavam canções tristes, emotivas, também ninguém soltava uma lágrima. Porque veio João Batista, todo esquisito nas roupas, comendo coisas incomuns, e não comia o que era comum, o pão e vinho. Então julgava João, olhava para João e diziam: tem demônio, não é de Deus. Como se diz hoje, não é de Deus. E depois vem Jesus, um homem igual a nós, natural, normal, e disseram: ele é um guloso, é um bebedor daqueles. E além, ele também é amigo dos publicanos e dos pecadores. Fecharam as portas do reino dos céus. Isto é, apoderaram do reino dos céus. Julgaram João de endemoniado e que Jesus não servia porque ele era amigo das pessoas comuns, pecadores e tantos outros. Então não era nada agradável alguém ser considerado amigo dos exploradores, dos aproveitadores do povo, os corruptos, assim também como nos dias de hoje. É como dizer nos dias de hoje que você anda almoçando na mesa dos agiotas e prega o evangelho do amor ao próximo ao agiota. A agiota não tem amor ao próximo, ele tem amor ao dinheiro. E você vai pregar a ele o evangelho que prega o amor ao próximo. É o enquadro de um ditado que diz: olha, vê com quem você anda, porque vamos falar quem você é. Mas a serviço de João e a serviço de Jesus, eles precisavam de ir em encontro com essas pessoas. Mas Jesus um dia, certa vez, ele explicou na casa de Mateus, e ele estava sentado à mesa com muitos publicanos e pecadores. Quando este ainda estava saindo da vida de publicano, Mateus, próprio autor da nossa primeira leitura, Mateus já era um novo discípulo do Senhor, mas eles olharam para a vida passada de Mateus e também daqueles homens que ainda estavam na vida atual de publicanos e pecadores, junto à casa, na mesa de Mateus, e eles disseram, Mateus 9:12, e Jesus respondeu para eles, devido a essas conclusões precipitadas que eles tiveram, Jesus disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, isto é, os que se fazem justiça para si só, os justificados em si, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós podemos olhar para cada um para si aqui neste momento. Se você vem à igreja, por exemplo, justificado, bem certinho, que não precisa de mais nada, você, diante dos seus olhos, é um justo. Mas se você vem à igreja, ainda que um membro de muitos anos de igreja, fiel à causa do Senhor, e ainda você vem com sede, e dizendo para si mesmo, Senhor, me livre do mal, me livre ainda do pecado, desse corpo mortal que habita em mim, e a sua palavra de ordem, Senhor, eu preciso de me arrepender, e preciso que o Senhor me perdoe cada dia mais. Então esta é a divisão que perdura até hoje, este é o lamento da praça, esta é a pregação que parece esquisita e que ele tira muitos preceitos religiosos para fazer da religião a pureza do homem e não fazer do arrependimento o caminho da justificação que o homem precisa. E é isso que as igrejas precisam de pregar, é isso que nós precisamos de aprender. Porque Jesus faz um ai para aqueles que acham que não precisam de arrependimento, que eles estão muito bem. E em Lucas 11:42, Jesus diz, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e o arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas? Sim, era necessário cumprir os mandamentos, e não deixar as outras. Em Mateus 23, o mesmo versículo, um no escrito de Lucas e outro no escrito de Mateus, Mateus agora diz no mesmo ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Veja que Mateus foi mais duro, mais forte, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, essas hortaliças de tempero, aromáticos, e desprezais o mais importante da lei, o juízo. Desprezais também a misericórdia e desprezais também a fé. Olha, como entrar no reino dos céus fazendo certas coisas pequenas e importantes de se fazer, por outro lado, despreza o juízo. Mas eles eram justos diante dos olhos dele. E agora Jesus diz que eles desprezavam o juízo. Porque eu quero dizer para você que a justiça não deve ser feita aos nossos olhos e nem para nós. A nossa justiça está diante do próximo, diante daquele necessitado. Não importa o que ele faz, no pecado, no erro que ele está, nós devemos olhar com os olhos do Senhor naquele que necessita e não no que ele está pecando. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos no pecado na pessoa e não na necessidade do arrependimento. Isto é julgar, é uma justiça humana. O Senhor veio para tirar a justiça humana de nós, tirar a justiça humana da religião e fazer com que cada um olhe segundo os olhos do Senhor, justiça para com o próximo. Os justos herdarão a terra, diz a palavra do Senhor. Mateus 13:43 diz que então os justos resplandecerão como o sol no seu reino do seu Pai, no reino do seu Pai. E novamente Jesus diz agora em Mateus, onde nós lemos 13:43, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda vez que nós vemos em Apocalipse e Jesus dizendo, gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que é esse recado? Precisa de mudar. Precisa antes de ouvir para depois agir. Precisa de mudar conceitos, quebrar paradigmas para depois entender qual é a vontade do Senhor em nós, para que possamos exercer a fé, a misericórdia e a justiça. Por isso Jesus disse novamente, deveis porém fazer estas coisas, mas não omitir aquelas.
Em Lucas 15:7, Jesus diz outra palavra pesada. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você tem cuidado da sua vida, como desnecessário o arrependimento, você está entre esses 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe onde está a nossa justiça? Quando eu olho para um pecador e eu dou graças a Deus porque eu não sou igual a ele. Eu estou me justificando. Quando eu olho para algum irmão da igreja e eu posso pensar de uma forma maligna, sem talvez perceber, coitado dele, ainda bem que eu não sou igual a ele. Esse sentimento de dó é uma necessidade humana de autoafirmação. Nós não precisamos de autoafirmação, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter temor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor cada dia que passa. Quando olhamos para o espelho, nós podemos ver que nós somos pessoas que necessitam de ser justificados pelo Senhor. Amém? Esta era aquela geração, isto é, os homens da idade do que estava acontecendo, porque elas eram formadas de pessoas não arrependidas, mas justificadas aos seus olhos, justificados entre eles. Faziam grupos de religiosos achando que era melhor que os outros. Quantas vezes alguns da religião não se acham melhor que os outros? Mas isso é uma apropriação religiosa, e Jesus disse é violência. Criticavam tudo e não achavam defeito neles. Criticavam o próximo, mas não olhavam no espelho. Da mesma forma, os herdeiros desses homens observadores do próximo, na geração de hoje, usam o nome de Jesus para qualquer coisa, menos para pedir perdão, menos para reconhecer suas falhas, e ainda mais, impedem a entrada daqueles que querem aprender o caminho do reino dos céus, na entrada do reino dos céus. Isso é violência, isso é apropriação. Assemelhar é uma comparação. Jesus disse que essa geração é similar aos meninos arrogantes da praça. Eles eram insensíveis com o próximo e com o que acontecia ao lado deles. Todo insensível cobra muito, exige muito, quer ver os outros fazer as coisas boas. O que dá prazer neles é ver-se obedecido, e não ao invés de ver-se arrependido. Mas qualquer som, movimento de apelo não toca no coração deles. Meu irmão, se as pregações bíblicas desta igreja, essas pregações amorosas que têm chegado aos seus ouvidos, não chega mais ao seu coração, é porque você já está satisfeito das informações que você acha que tem. E agora, se você se acha autossuficiente, você está pronto para observar o próximo e não para olhar as nossas falhas. Esta é a pregação de hoje, porque nada chegava aos ouvidos deles e também nada sensibilizava, nem o que Jesus ensinava. Servia para o povo simples, os pecadores, como já era chamado. Que tal ter um crachá de pecador? Pois esses homens tinham. Os publicanos usavam um crachá abominável, detestável, pecador. Associava o nome de publicano, coletor de impostos, com corruptos, com pecador. Então, certamente esses homens jamais iam conhecer a Deus. Mas aqueles bem vestidos, todos no formato religioso, e eles se justificavam ainda mais. Quanto mais o pecador peca, mais justificado ele se encontra. Que pecado! E o caminho é inverso. Por isso que Jesus disse, é igual meninos da praça. E eles não entendem.
estava no momento de João Batista e de Jesus, mas não participavam, não tinham coração para se arrepender. Este comportamento é relacionado à soberba. Os soberbos nunca nada têm que aprender dos outros, nem de Jesus e João, nem do Elias que havia de vir. Sempre tem um olhar com desprezo e julgador, precipitador da causa, seja de quem for. Quando olha para alguém, não olha com amor, olha para ver os problemas e os defeitos. Não fazem questão de olhar para o próximo, enquanto olham com preconceito. Fazem acepção de pessoas sem ao menos sentir na consciência o que na verdade são. Nada chegava ao coração dessa geração. Nem João com as suas esquisitices, mas pregava o arrependimento. Nem Jesus com a sua maneira nobre de ir atrás dos verdadeiros doentes, despertava o coração deles. Certo dia disse Jesus que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha a um rico entrar no reino dos céus. Então a igreja fez uma fotografia. Muitos religiosos da geração de hoje pregam: é impossível um rico entrar no reino dos céus. É um exemplo. Será que é impossível? Jesus não disse que era impossível. Jesus disse que era mais fácil, por causa de onde está o coração. Mas esquecem da palavra final de Jesus em Lucas 18 e 27? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então nós não podemos nem olhar para os ricos e dizer: estão no inferno. Será, irmãos, que nós olhamos para os ricos dessa cidade de Pereira Barreto e olhamos para eles e dissemos assim: coitado, eles não vão para o céu? Jesus não disse isso. Sabe o que aconteceu com Pedro no meio dessa conversa de Jesus? Jesus foi justificar o grupo todo. Então Pedro disse no versículo 28, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Foi muito perigoso o que o Pedro disse. Não era mentira, era verdade. Mas ele estava justificando a ele. Nós deixamos e te seguimos. Às vezes, meus irmãos, nós somos tão simples como Pedro, objetivos, com boa vontade, mas justificamos a nós mesmos e não nos importamos com os ricos, nós nos importamos também com os publicanos dos dias de hoje, também nós não nos importamos com aqueles que estão na relés da sociedade, os miseráveis, porque às vezes nós ouvimos alguma coisa: o que será que ele fez? Ele deve ter pecado muito para estar sofrendo assim. E outras coisas de algumas religiões criadas pelo homem. Então nós não nos importamos com os ricos, que são os publicanos, e também nós não nos importamos com os pobres, porque afinal de contas, os pobres sempre vão existir. Olha, para quem nós vamos pregar o evangelho? Para o espelho? Aonde nós vamos falar de Jesus? Sabe onde nós vamos falar de Jesus, irmãos? Onde Jesus foi pregar também. Onde Jesus foi ensinar o evangelho. O que toca no coração de Deus deve sensibilizar a igreja de Deus. Amém? O juízo, a justiça para com o próximo, a misericórdia e a fé. Então nós devemos exercitar. Este aviso é para nós. Quando somos legalistas, quando somos caprichosos, precisamos analisar o que temos no coração. Se o nosso coração está moldado no amor de Deus, geralmente quando alguém está cheio de qualificações pessoais em si, certamente vai agir como um tribunal inquisitor. Trabalho de investigação, trabalho investigador quanto ao próximo. Como se quanto mais eu descubro o erro do próximo, mais perto de Deus eu fico. Da onde veio essa balança? Da onde veio essa cinta métrica? Da onde veio essa trena? Jesus pregou, irmãos, aos meninos, disse que os meninos da praça são iguais a esta geração. Porque quando o erro do próximo me dá segurança religiosa,
é um sinal evidente que necessito rever minha vida, meu relacionamento com Deus. Nossos acertos nunca devem ser méritos para alcançar as falhas dos outros, mas sim para a honra e glória de Deus. Quando nós produzimos frutos dignos do arrependimento. Porque quando nós não cansamos de ver defeitos, também nós não vamos ouvir música de lamento nas praças. Temos problemas sérios. Nós não podemos ter verdades faladas na ausência do amor. Porque Paulo diz que se não houver amor, é como som de metal que tine, é igual um sino. O sino das igrejas pode trazer a emoção e o chamamento para quem vai, mas não converte ninguém. Porque em som de metal não tem amor. Verdades faladas sem amor de Deus é como os meninos da praça, são como os meninos da praça. Porque comparar pecado dos publicanos e do povo não é sinal de arrependimento, é sinal de observação, de religião. Porque apenas o exercício do certo ou errado, sem o juízo de Deus, sem o amor de Deus, é um ato rude, é apropriação, é dizimar coisinhas pequenas. Comportar como vigilantes de pesos e medidas é uma fiscalização e não evangelização. Certamente, não é a medida amorosa de entrar no reino dos céus. Nosso parâmetro de salvação não são erros e acertos que nós vemos em nós. Quem temos que olhar? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um dos atributos que esses homens não tinham na praça era fé. Eles não tinham fé, porque nem o que eles viam sensibilizava. Como eles iam ter fé que Jesus era o Salvador do mundo? Os sinais de arrependimento é aceitar Jesus como aquele publicano, Zaqueu, teve. Ele foi tão simples, mas foi objetivo. Primeiro, a atitude de Zaqueu, Lucas 19, para quem quiser anotar. Jesus ia entrando na cidade de Jericó e ia passando. E um homem Zaqueu, chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. E ele, curiosamente, procurava ver quem era Jesus. Eu entendo muito interessante Zaqueu procurar ver quem era Jesus. Nós podemos ver que ele não tinha um conceito de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. O que é Jesus para mim? O que ele faz por mim? Mas ele não podia. Não podia por coisas pequenas. Tipo assim, multidão e o seu tamanho. Como na multidão chegar ao alvo que eu quero chegar? Mas ele fez o possível, ele subiu numa árvore, porque Jesus ia passar por ali. Essa atitude de Zaqueu, com todas as possibilidades, ele foi criativo para ter uma oportunidade. Se você não vê possibilidade de encontrar Jesus, se você não vê meios de encontrar Jesus, faça dos meios inexistentes uma oportunidade de encontrá-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, passando na árvore,
o que Jesus fez? Jesus olhou para cima. Quem estava lá em cima? Um rico pecador. Jamais a religião ia olhar para um rico pecador. Então Jesus olhou para Zaqueu e depressa disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Jesus, na verdade, estava dizendo: eu vou entrar no seu coração, Zaqueu. Hoje é o seu dia. Zaqueu apressadamente desceu, quase que caiu da árvore. Não diz quase que caiu, mas quem desce de uma árvore alegre, meus irmãos, não vai se preocupar se vai escorregar ou vai cair. Ele se preocupa que ele quer chegar de encontro a Jesus. Você algum dia teve a alegria de ter encontrado Jesus como se estivesse sobre uma árvore e pulado da árvore e dizendo: encontrei Jesus. Eu não sou religioso, eu sou pecador dos pecadores, mas eu entendo que hoje Jesus me chamou. Então eu desço, ou subo, ou corro, eu vou onde Jesus estiver. Você sabia que Jesus está na porta do seu coração? Só você deve deixar a porta aberta para ele entrar. Entra! Jesus te chama. Mas as coisas não são tão belas assim para aqueles que nos olham. Porque quando olham para você, pode dizer: ué, você virou crente? Não acredito. Logo você foi virar crente, pois foi o que Zaqueu ouviu. Zaqueu ouviu dos seus próprios parceiros, também ouviu dos religiosos principalmente. Porque Jesus disse: vendo todos isto. Irmão, se você se emocionou com Zaqueu, os que viram Zaqueu nesse ato reclamaram. Não ficou igual você estava agora, ou como você está agora. Eles murmuraram dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. É o chamado torcer o nariz. Nossa, aquela igreja está recebendo cada pessoa. Não é lugar para mim. Zaqueu, consciente desse burburinho, ele fez uma confissão decente, de desprendimento. E ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu pago 4 vezes. Na verdade, Zaqueu estava falando: eu quero entrar puro. Eu quero entrar desprovido diante do Senhor e diante dos homens que estão reclamando de mim. Porque o que eu quero é entrar no reino dos céus. Então o que Jesus disse? Entre a crítica dos homens e a entrega de Zaqueu. Você pode ouvir a crítica de quem quer que seja, dos seus amigos, dos seus colegas de serviço, ou você vai ouvir a chamada de Jesus. Porque muitos não chegam à igreja porque ainda têm preconceito, não dele, não de Jesus, mas porque o que vão falar de mim? O que meus amigos vão dizer de mim? Como eu vou ter que me comportar na escola, no serviço? Vou ter que mudar alguma coisa? Meu querido, minha querida, se você se arrependeu, essas coisas são de menos. É o cominho, é o hortelã. Você vai resolver essas coisas, mas o mais importante é ser recebido por Jesus. E Jesus disse para ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Os irmãos, os conterrâneos, os meninos da praça, não queriam Zaqueu com eles. Mas Jesus trouxe Zaqueu para ele. Você está entendendo? Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Se você hoje considera-se uma pessoa perdida, Jesus está passando.
Jesus conclui esse assunto nosso de hoje em Mateus 11:19 e Lucas 7:35. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Isso em Mateus. E Lucas diz, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Literalmente a palavra é, foi justificado. Nós resgatamos o exemplo de Zaqueu. Quem justificou Zaqueu? Foram os homens que observaram a atitude, não sensibilizaram, irmãos, não se emocionaram. Você se emociona com o arrependimento de Zaqueu? Pois os meninos da praça não. Para você tanto faz mais um Zaqueu entrar no reino dos céus? Então você está na praça junto com os meninos. Agora, se você sensibiliza com a vida de Zaqueu, quem sabe você ser como Zaqueu? Que tal você ser como Zaqueu? Porque você vai ser mais um filho, como João e Jesus, para poder dizer que a sabedoria de Deus justifica nas atitudes dos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Porque depois que nós ouvimos a voz do Senhor, nós vamos ser justificados pelo Senhor. E as nossas atitudes vão ser como o que nós ouvimos, para agradar aquele que nos chamou e aquele que nos resgatou. Esta é a resposta do nosso Senhor para ele e para João Batista, para a calúnia contraditória dos homens. Os homens não conhecem a sabedoria de Deus, mas os filhos de Deus justificam pela sua vida, idêntica à de João e de Jesus. O que Jesus pregava, os filhos de Deus também pregam. Quem Jesus amava, os filhos de Deus também amam. Onde Jesus ia, os filhos de Deus também vão. Amém? Quero deixar um recado final para o término desse sermão. Então disse Jesus em Mateus 15. Jesus chamou para si a multidão e disse: ouvi e entendei. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui Jesus disse: ouça e entenda. E eu quero, antes de ler o final, quando você ouve e entende, o que falta? A atitude. A atitude. Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Isso sim contamina o homem. Então os discípulos de Jesus ficaram em volta dele e disseram para Jesus, numa forma de pergunta. Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras que o Senhor diz, vão ficar escandalizados? Aqui Jesus escandalizando os meninos da praça. E Jesus respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os. São cegos, condutores de cegos. Aqueles mesmos que não se importam com os lamentos, com as decisões dos Zaqueus da vida. Aqueles que não se importam com um arrependido que tem festa nos céus. Não se importam com ferir um irmão. Esses são cegos, condutores cegos. E Jesus disse: ora, se um cego guiar outro cego, os dois cairão numa cova. Enquanto os cegos conduzem cegos, caem na cova, os filhos de Deus justificam a sabedoria de Deus. Agora, você que está aqui nessa noite, nesta oportunidade maravilhosa que Deus nos deu, com quem você quer andar? Com condutores cegos? Ou você quer andar com aqueles que justificam
a sabedoria de Deus. Toma o exemplo de Zaqueu. Não seja como os meninos que lamentam na praça e na verdade não vão sair nada e vão cair numa cova. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê a paz, nos dê abundância e muito conhecimento do Pai. Amém?